Agora, que esquentou de verdade foi aquele áudio de ontem do secretário Claudécio de Oliveira, hein? Até porque não é comum, né, a gente ter algumas verdades nuas, cruas, sabe aquela questão da essência revelada assim, se não for pelo que aparentemente aconteceu com o Claudécio. Só para você entender, Claudécio era secretário de Cultura e agora foi para o esporte. Basta que ele já esteve à frente em tempos passados, inclusive na origem daquele probleminha do VAF, do vôlei, lembra? Toda aquela situação. E nós cogitamos no início da semana aqui até a possibilidade de talvez a administração... Me perdoe, eu tenho que te interromper. Só um pouquinho, Interrompa. por favor. Me perdoe. Você tá muito bonzinho. Eu tô cara. bonzinho hoje? Probleminha eu tô... com o VAF? Oliveira. Peguei leve, né? Não, probleminha. Problemão. Rapaz, é atleta sem receber. Mas não dava para passar em branco. Fez justiça, porque é um baita de um problema. Auxiliares técnicos, profissionais da saúde, massoterapeuta, atletas espalhados nesse Brasil, tudo sem receber a conta. E técnico andando aqui com carro de prefeitura como se particular fosse. Aquele rolo todo que você viu daquele rombo de mais de R$1 milhão. Pois é. Começou lá também no esporte e Claudécio estava lá. Aí, bem no momento em que Claudécio volta, a gente diz na bancada aqui o seguinte: será que o prefeito não quis voltar o Claudécio para lá? Ou o Zamir não quis sair porque a bronca estava ficando feia e tal? Até ontem, essa era a hipótese principal, né, Dani? Mas, de repente, veio à tona algo que ninguém, pelo menos, não repercutia isso. Claudécio era insatisfeitíssimo. Insatisfeito ao extremo na Secretaria de Cultura. E esse áudio acabou revelando ele reclamando, falando de crise de ansiedade, xingando a primeira-dama do município, parece ter umas questões, umas indisposições internas também, e ele estava desabafando com a mulher dele quando ele acabou tacando tudo no ventilador. O problema é que enquanto ele fazia isso, pelo que se sabe, Dani, sem querer, ele mandava, olha, esse mundo tecnológico hoje está terrível, ele mandava num grupo de WhatsApp, gente, o áudio. Mandava num grupo de WhatsApp. Sabe o que eu fiquei embasbacado? É porque eu já sei que o Claudécio questiona isso. Ele questionou isso com você. Por que só agora estão fazendo questão de trazer esse áudio? Por que esse áudio vazou só agora, sendo que ele já foi do início do ano? Teria relação com a minha volta para a Secretaria de Esportes? Ele trabalhou alguma coisa numa conversa que vocês tiveram ontem, nesse sentido? Ele fala que sabe perfeitamente quem foi a pessoa que acabou espalhando o áudio, que teve chance de salvar o áudio, porque logo que ele percebeu que tinha feito o áudio e estava dentro de um grupo, inclusive de um dos bairros do município aí, ele foi lá e apagou. Mas nesse intervalo as pessoas já fizeram o backup, né? Do áudio. Fizeram o backup e tiveram a belíssima ideia de repassar para terceiros, e assim foi o rastilho de pólvora. Outra coisa que me chamou a atenção, é verdade, ele te falou isso? É verdade que esse áudio não tem só esse tamanho? Porque isso é o que chegou até nós, a gente está colocando na íntegra aqui, é o que chegou até nós. Mas é verdade que esse áudio é bem maior que isso? É até engraçado, porque até certo ponto da entrevista, nós só tínhamos esse trecho, né, de 1 minuto e 28 segundos. E não tínhamos a menor noção de que o áudio era bem maior. Segundo ele, no meio da entrevista, ele revelou que era de 15 minutos o áudio. E eu falei, olha, que ótimo, nos passe o áudio de 15 minutos, e nós, dentro do seu próprio contexto, né, ali de desabafo, de conversa com a sua esposa, automaticamente você pode depois dar pode ter dado aquela amenizada, né, no assunto. Contextualizando, pode ter um tom diferente. Todo o seu nervosismo. Talvez fosse tem aqueles dias de cachorro louco, né, que a pessoa tem milhões de problemas na cabeça e acaba falando mal até da mãe, né? Então, é natural do ser humano. Mas aí ele falou que acabou trocando de celular, acabou perdendo esse áudio e não tinha mais. Mas me parece que alguém na cidade tem.
E pode ser que a qualquer momento pode aparecer o áudio completo aí, porque, porque quem soltou, Pois é, ué. soltou um trecho editado. Então ele tem, quem soltou tem o áudio Tem, inteiro. porque salvou inteiro, né? O áudio foi completo, de 15 minutos. Aham. Aí pegaram um trecho e, inclusive, falei para ele, ó, será que antes dele me falar que sabia quem foi a pessoa, eu falei, é alguém possivelmente de dentro da sua própria equipe ou de dentro da administração que tem um interesse ou alguma rixa e um interesse malvado aí de te prejudicar, né? Uma intenção. E ele falou, é isso mesmo. Uma pergunta, É por esse lado mesmo. uma pergunta que eu faria para você e para o Dani, Oliveira. Vocês participariam de um grupo de amigos assim? Não, amigo da onça, só se você colocasse lá, amigos da onça, né? Que amigos? da onça. Amigos é esse, rapaz? Rapaz, porque A internet, Quem se intriga, né? internet é uma navalha, como diziam os Mamonas Assassinas, uma faca de 2 legumes. Rapaz, hoje qualquer coisinha, não precisa nada, você simplesmente precisa acordar de manhã, né, sair da sua cama para você estar... dá uma bobeada que não, você já faz cagar. para você estar Sim. vulnerável a qualquer coisa. Sim. Sabe, na atualidade, Você vai ver não agora é o meu com caso. inteligência artificial Eu agora. eu não Com IA. entro nessa neurose, eu não sou neurótico a esse ponto, claro que não. Eu levo a vida de forma bem tranquila e mais esportiva, né? Graças a Deus. Mas se você for analisar perfeitamente o seu dia a dia, com quem você fala, com quem você lida, o que você faz, cara, tá complicado, nós estamos amordaçados, literalmente. A gente não tem mais a liberdade, o ser humano não tem mais liberdade nenhuma para nada. Não podemos promover uma brincadeira. Sim. Se a pessoa levar pelo outro lado, levar Fazer pelo um corte. já Faz um corte, tchau. acabou. Por isso que me preocupou isso, Dani, que essa questão do corte. Porque, veja bem, nós vamos ouvir o áudio de novo aí. Quem não teve a oportunidade vai entender o que nós estamos falando aqui. O corte, ele, muito raras vezes, a não ser quando há uma manipulação, aí é o ápice da covardia, né? Quando há uma manipulação, mas o corte, ele não constrói diretamente, de forma objetiva, mentira nas palavras. Se as palavras estão ditas ali, elas foram ditas, de fato. Ok. Mas o que o Dani pontuou aqui que eu achei interessante, quando ele faz essa analogia e fez essa cobrança ao Claudécio. Claudécio, tem os 15 minutos? Porque um corte de 15 minutos talvez não represente o tom, o clima, o contexto daquele desabafo. Aí pega só aquele desabafo, só aquele pedacinho, né? Não é que vai dizer o que ele não disse, porque o que ele disse está ali, está dito. Mas às vezes, se a gente souber o que ele disse 5 minutos antes e 5 minutos depois, né, Dani? Pode mudar muita coisa. Pode, porque todo mundo, por exemplo, dá uma martelada no dedo, né? Somos passivos, né? E naquele calor do momento você fala besteira, você fala coisas indevidas. Eu gostei. Eu posso fazer um adendo nessa sua representação? Olha que o Dani usou um exemplo que parece besta, mas é a mais pura verdade. Você tá 10 marteladas, acerta 9. Uma atrás da outra, a coisa mais linda do mundo. Na sexta, você acerta o dedo. Alguém maldosamente pega só a martelada que você acertou o dedo e fica como se você fosse péssimo de martelo. Desculpa, mas hoje Ficou perfeito. Tá muito cômico. Hoje Ficou perfeito, ficou perfeito. Tá muito cômico, porque essa coisa da martelada no dedo é realmente... Ficou perfeito. Ninguém vai olhar que você acertou 9. Não. Vai olhar que você errou uma. Vai errar, vai isso. olhar a tua errada, não os seus acertos. Porque se a pessoa, o que você quer dizer, Dani, e eu acho que fica bem claro isso para as pessoas, e é até bom, porque quando a gente promove esse debate aqui, a gente está ensinando as pessoas a terem um outro olhar para essas espécies de áudio que vaza, para essas coisas, sabe? O que você está promovendo aqui de conhecimento ao levantar essa questão? Porque muitas vezes as pessoas vão observar 5 segundos, 1 minuto e 28, né? Do ápice de um desabafo, do ápice da raiva. Mas às vezes os 15 minutos não foram 15 minutos de raiva. Uhum. Não, ao longo do dia, todos nós temos momentos de altos e baixos, né? Sim. Hoje em dia, a vida do ser humano ela é recheada aí de emoções e estamos conectados em tudo quanto é tipo de assuntos que nos altera
Eu sinceramente tive essa conversa, essa entrevista com ele, e procurei chamá-lo para que ele pudesse, olhando no olho, né, da população, trazer toda a sua sinceridade, toda a sua franqueza com relação ao ocorrido, porque foi um momento de ingenuidade. E de infelicidade também, né? De infelicidade. Isso parar num grupo. E aí não observou isso e acabou não dando tempo de consertar. Mas a TV continua aberta, né? Estendemos hoje o convite, ele falou que por orientação jurídica, do jurídico dele, não se sabe se é dele mesmo ou se é da prefeitura, ele não vai comparecer, não vai querer dar qualquer entrevista. Inclusive pontuou que o jurídico orientou, tomar algumas providências. Ele falou, ó, nós estamos à disposição. Se alguma coisa vocês acharem por direito fazer, nós também estaremos aqui para... Né? E o mais importante, né, é que essa porta, secretário Claudécio, essa porta não se fecha. Ela permanece aberta para a sua manifestação. Eu acho que é um direito do senhor, é legítimo que o senhor exerça na medida da sua vontade. A pessoa tem que ter vontade de falar. Nesse momento, eu entendo que o senhor, através de sua assessoria jurídica, pensou o seguinte, olha, se falar é pior, vai ampliar um negócio e tal. Você concorda, Zé? Você acha que, numa hora como essa, é melhor falar ou é melhor esperar e ver se a poeira abaixa? Oliveira, com toda certeza, se fosse comigo, eu falaria. Falaria tudo. O que eu ia perguntar para vocês aqui, que hoje eu estou cheio de pergunta, né? Parece que eu que sou Mas fica à vontade. interlocutor. Se a gente souber, a gente responde. Ah, você sabe. Sabe. Quer ver só? Paulo Moreira. Claudécio agora. O Amauri e todo o pessoal do VAF. Quem mais que passou por aqui? Tem novidades no caso da novela aí. O da limpeza, O Saulo. Saulinho. Aham. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 casos nós trouxemos aqui para essa bancada. Só esse mês, né? Só esse mês. Quem deles falou? Nenhum. Então. Todos fogem da raiva. Não é intrigante isso? Não é intrigante isso? Que a gente levanta aqui o que é fato? Porque aqui ninguém está inventando nada, é fato. Aconteceu. E aí, meus amigos, simplesmente eles ignoram. Que acordo é esse? Quem é que está amarrando vocês? Para vocês não falar. Eu estou intrigado. A outra coisa que nos preocupa é que não é o caso do Claudécio, não é o caso do, salvo engano, do professor Amauri, tem outro caso, mais grave inclusive, mas não é o caso, mas é o caso de nomes que já circularam na imprensa por conta dos mesmos motivos. Roberto Patel, certa vez, foi acusado de assédio moral, Saulo, igualmente, agora essa semana, e o próprio Paulo Moreira. Né? O que me preocupa também é que fica por isso mesmo, passa como se nada aconteceu, eles não se manifestam, não, eu tenho a mesma opinião que a sua. Para mim, é errado, é falta de transparência. Eu acho que a pessoa tem que ser transparente. Não é legal, né? não é legal, Oliveira. Mas... Não é legal, Oliveira. Porque são figuras públicas. São figuras públicas, são pessoas que fazem parte do município, que estão à frente, têm cargos públicos. Agora, Josias, venhamos e convenhamos. Estão no direito deles também. Não, claro. Respeitemos. Claro, né? vamos respeitar. Agora, sabe qual que é o outro... A minha intriga justamente... É porque é um padrão, né? Porque se fosse um... É um padrão. Se fosse um, tudo bem, mas são 5 casos semelhantes e ninguém fala nada. É um padrão. Ninguém fala nada. Tá mesmo... Ó, agora já pulando lá na frente, né? Dando um salto. Dando um salto maior. Tá que nem o caso das águas. Também. Essa coisa assim... Alta Floresta existe essa... Alta Floresta, a população de Alta Floresta que vota, que paga impostos e que tem os direitos adquiridos pela lei, merecem sim a resposta de vocês. Afinal, se vocês aceitaram fazer parte de um cargo público, já diz tudo, cargo público. Vocês estão lidando com pessoas, com cidadãos. Eu posso responder a essa. Minha análise é totalmente diferente de vocês. Como você bem pontuou, existe um padrão. Existe um padrão que é imposto pela administração. Assim como nós ouvimos bem claro no áudio
né, que tanto ele como a esposa concordam que eles têm que dar razão, é para quem paga o salário deles. Desconhecendo que o salário, ou mesmo desfazendo da concepção de que os verdadeiros patrões deles são o povo, e não quem está sentado na cadeira de prefeito ou de vice. Então, esse padrão que já vem de longa data, eu e você, pelo menos, temos pleno conhecimento, de fugir desses escândalos que estão se tornando contumazes e recorrentes nessa administração, e cada ano piora. Agora teremos, para a semana que vem, vários outros fatos aí. Ultimamente, essa questão da novela do VAF. Então, eles sabem que é um complicador para eles comparecer aqui, olhando o olho no olho, olhando para a lente da câmera e, de certa forma, no olho da população, e tentar corrigir o incorrigível, né? Então, eu percebo, tanto no caso do Saulo, do Claudécio, do Paulo Moreira, que eles têm, sim, uma regra interna lá de que não se dá vitrine para o que foi noticiado, entendeu? Eles não querem, se eles começarem a dar palco, certo? Acaba que eles mesmos podem se comprometer cada vez mais. Mas isso é perfil, me desculpe, naturalmente, isso é praticado por quem tem o perfil de não estar com a verdade. De gestão sem transparência. Quem está também, com a verdade não teme, né? Eu olho da seguinte perspectiva. Nesse caso do Claudécio, por exemplo, é um escândalo porque a população não está acostumada, por exemplo, a ver um secretário xingando a mulher do prefeito. E é a opinião dele, né? É a opinião, não é mas... a nossa. Nós não... tudo bem, mas é a opinião. Mas o porquê que provoca essa sensação? Porque o povo não está acostumado com isso. O povo não está acostumado com um secretário reconhecendo que ele não tem, que ele está impotente, que não estão deixando ele trabalhar, que ele está insatisfeito, à beira de uma crise de ansiedade, e recebeu como conselho da esposa, né? Tipo assim, o importante é que você está ganhando. Quem está reclamando é porque não está ganhando dinheiro. Secretário impotente, mais um só, né? Só mais um. Só mais um. Então a população estranha isso. E aí tem algumas outras coisas, como por exemplo o começo do áudio, quando ele pontua ali uma dívida, e alguém estava devendo para a figura do Alain Benin, todo mundo sabe daquele rolo, daquela página do Alta Floresta Mil Grau, aquela coisa toda. Alguém está devendo para essa figura, que também se tornou popular em Alta Floresta, não teve coragem de pedir e pediu para o diretor de comunicação, que é outra pessoa pública, pedir para o Claudécio pagar. Então, o que intriga ali também? Por exemplo, se é alguma coisa por convívio, hoje fala muito em networking, né? Se é porque eles convivem entre eles e um vendeu o carro por outro, trocaram uma fazenda, uma chácara, beleza, é particular. Mas o que a população quer saber é alguma coisa pública, de interesse público? É alguma transação financeira por interesse público? Isso sim interessa a população. Mas no caso do Claudécio, pensemos o seguinte. Beleza, é um escândalo, é simplesmente um escândalo no campo moral. Tá, com exceção da situação do VAF, que ele estava lá e tem que responder sobre isso. Quando a gente vai para o professor Amaury, nós temos um problema. Nós temos uma pessoa que continua andando com carro público, apesar de todo o estrondo, como se não tivesse acontecido nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ok. O exemplo vem de cima também, né? O próprio prefeito já anda num carro paisana, e todo multado, também não fala nada. Então, é efeito cascata. Beleza. Agora, o que mais me preocupa é que esse silêncio acaba também embalando, comitantemente, talvez prejudicando algumas imagens. Porque vimos lá, a gente tem outros 3 casos que a gente não pode perder de vista. Nós temos Roberto Patel, não foi tratado aqui nesse programa, porque esse programa não existia ainda na época, mas foi acusado de assédio moral no passado. Foi noticiado. Foi noticiado na imprensa. Paulo Moreira, igualmente, o Josias sempre fala, aquele caso do Paulo Moreira virou em nada, né? Como se nada tivesse acontecido. Pois é. Aí nós trouxemos agora recente o caso do Saulo. O que me preocupa disso? Eu sou um cara que eu tenho tanto medo, mas tanto medo de injustiça. Eu tenho tanto nojo de injustiça e medo de injustiça, porque ao mesmo tempo em que eles devem uma satisfação, eu entendo que eles também têm o direito de que a população saiba, Josias, qual é o fim dessa história. Porque e se foi só blá blá blá?
E se foi só acusação infundada? Você vai pegar nomes de pessoas, jogar na lama, fica por isso mesmo? Quer dizer, mas... não deu em nada fica. Não, mas foi por isso que eu coloquei aqui, que se fosse comigo eu falaria. Eu também. Falaria. Meu amigo, se eu não tudo. devo, eu não tenho que pagar por aquilo que eu não comprei. Entendeu? Então venha falar. Agora, quem cala consente. Essa é a minha opinião. E tem um outro aspecto bem... Desculpa, quem cala consente. Tem um outro aspecto Concordo. muito relevante que precisa, de agora em diante, ser observado por todos nós, e principalmente pela população, que é o desabafo, a questão, através da boca do Claudécio, eu acredito que a gente ouviu o coração e a mente de praticamente toda a cúpula administrativa de Alta Floresta, da prefeitura do município. Quando ele diz que está a ponto de ter uma Crise de ansiedade. O que uma crise de ansiedade pode gerar? Justamente isso. Ela deixa o cidadão tão fora de controle que ele acaba Fazendo despejando nos seus subalternos, entendeu? Então, se existe uma administração que pressiona o secretário a calar a boca, não ser transparente, a viver sob um regime ali de medo, de pressão, automaticamente, uma hora ou outra, aquele secretário, aquele coordenador, aquele diretor de setor, ele vai transferir toda essa ansiedade para os seus comandados. Só passar a palavra então, agora. É uma coisa que tem que ser muito observada, inclusive até para efeitos de saúde mental mesmo. Se eu passar a palavra agora para o Josias, eu já sei o que ele vai falar. NR01. Então. Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. São pessoas humanas, são seres humanos como qualquer outro trabalhador. Agora vamos explicar o que é a NR01. A NR01 é uma lei que é obrigatoriamente ser implantada em todos os locais. Todas as iniciativas. Todas as iniciativas, seja pública, seja privada. Nós estamos falando aqui de servidores do município, certo? De cargos públicos. Mas não é só apenas para os servidores, é para todas as empresas, para todas as pessoas que estão dentro de um É um arcabouço de medidas, entre elas preventivas à saúde mental. E quem não se enquadrar e quem não implantar é um treinamento. É um treinamento. Mas precisa provar. Que tem que ser feito, e tem que provar com certificação desse treinamento que as pessoas ligadas à sua empresa ou qualquer iniciativa, que elas estão aptas, que elas passaram pelo processo, que elas estão dentro do processo da lei. Falando aqui. Aí é o seguinte, vamos lá. Olha o tamanho que pode ficar isso. Imagina se realmente ele não estaria mentindo, ele não ia fazer com uma colocação dessa leviana, né? Se o Claudécio realmente se encontra se estava ou se encontra nessa questão de mental, né? De crise de ansiedade. Isso dá um abacaxi enorme para a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, porque vai ter que responder um processo daqueles, meu amigo. É processo e grande. É uma multa milionária. Milionária. Eu estou falando de bilhões. Independente do cargo é isso de que a lei confiança. É isso que a lei vai fazer com quem fazer vistas grossas com ela. Independente de ser cargo de confiança, antes ele é um funcionário. Né? Além disso, o que nós podemos tirar de lição dessa história toda e perceber claramente é que nessa administração impera a lei do silêncio. Certeza. Tá? Tem novidades depois sobre a novela do VAF, tá? Dois capítulos novos aí. Essa semana. Semana que vem a gente volta essa pauta, com certeza. Só para não ficar aqui sem uma peça, de repente, para você que não entendeu ou não ouviu esse áudio, ficar sem entender o contexto, a gente vai colocar o áudio aí, mas já fica carimbado aqui então. Então, Claudécio não vem, orientação do jurídico dele, tá bom? Dispensou, agradeceu, foi cordial, não vem ao programa. A gente também tomou a decisão aqui de representar mais ou menos o que ele falou, mas não colocar a entrevista ao ar. A gente entende que é um desejo dele, mas registra-se. Essas portas nunca se fecham.
nunca se fecham. Nem ao senhor, Claudécio, nem a qualquer outro que um dia foi citado aqui. É só uma questão de organização, elas permanecerão abertas. Vamos ouvir o áudio. Uma dívida lá com o Alan Belim, eu dei. Você entendeu? Ele não pediu, ele mandou o Danube me pedir. Você entendeu? Então eu tô me queimando feio nessa secretaria, mas feio, feio, feio. E assim, tô sendo taxado como incompetente, na verdade estou, porque na cabeça do povo eu tenho que brigar com o prefeito, com o Robson. Como que eu vou brigar com os caras que me contrataram? Você já sentou e conversou com eles? Já, certo. E eles falam o quê? Não tem a verba pra fazer. A política deles é essa. Do jeito que tá ali, tá bom. Escola funcionando, os eventos funcionando, é isso. Tá bom. Você tem que continuar. Não, mas E não vê, né? eles que são o chefe da cidade ainda vão ficar por mais 2 anos, Claudécio. Deixa as pessoas falarem. Quem tá falando isso é porque não tem o emprego que você tem. Certamente. Mas eu não tô gostando. Começa... Tá começando o Tô ano com crise de ainda. ansiedade, cara. Não. Você tá começando o ano, agora até abriu aqui, já não tem mais dinheiro. Aí fica aqueles eventos, a dona Vilma lá, as coisas pegando em torno dela. É uma mulher burra que quer mandar mais pro prefeito, entendeu? E Bom, é sobre isso. É sobre isso que Claudécio não vem. É só para a gente preencher essa lacuna, tá?